Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1 da carta aos Efésios, versículo de número 7 e o versículo de número 8. Ainda estamos aqui no hino da salvação. O texto da palavra do Senhor diz assim: Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Glória a Jesus, glória a Jesus. Queridos, quando nós olhamos para o texto sagrado, Paulo ensinando aqui os irmãos aos Efésios, essa carta aos irmãos de Éfeso, aos irmãos que estão recebendo esta carta maravilhosa, de que Paulo vai tratar de diversos assuntos para com esta igreja. Como dizíamos, o apóstolo Paulo envia essa carta aos irmãos. Na semana passada nós falamos aqui a respeito de que nós somos eleitos, fomos predestinados segundo a presciência de Deus, pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus. Não fomos eleitos de forma absoluta para a condenação ou para a salvação, de modo algum. Deus não segregou pessoas. Isso fere o princípio da justiça de Deus. Se ele estabelece alguns para a condenação, automaticamente, no dia do grande julgamento final, como é que Deus cobrará de alguém um ato que ele mesmo determinou que este ato fosse negativo, que essa pessoa tivesse tais atos ao ponto de levá-la para o inferno, para a condenação? Seria injusto da parte do nosso Senhor. Então, nós não cremos nessa eleição de forma absoluta, de que Deus estabeleceu alguns para a salvação e outros para a perdição. Pelo contrário, a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele, não segregou uma só pessoa, quem crê no nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Se você acreditou no Senhor Jesus, confiou nele, confiou no ato vicário da salvação, que não foi há 2000 anos, irmãos. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Jesus Cristo já havia entregado a sua vida por mim e por você. Pela sua presciência, todo o conhecimento que o nosso Deus tem, lá na eternidade, ele já planejou a minha e a sua salvação. E agora, o apóstolo Paulo, no versículo 7, parece que ele ratifica as palavras anteriores, mas com a intenção de fazer-nos acreditar. Parece que algumas pessoas, infelizmente, não creem no perdão de Deus, não creem no ato de Jesus Cristo. Estão na igreja, estão sentados nos bancos da igreja, estão sentados assistindo, participando dos cultos, mas não têm convicção de que foram perdoados por Cristo Jesus. Não têm a certeza de que o perdão tem um efeito real na vida deles. Eu me deparo com muitas pessoas que ficam se culpando por atos pretéritos, atos que cometeu há anos atrás, coisas que Jesus Cristo já perdoou, já lançou lá no mar do esquecimento, digamos assim, e nós mesmos ficamos nos acusando. Nós mesmos ficamos remoendo aquilo. Quero te dizer uma coisa: acredite no ato vicário de Cristo Jesus sobre a sua vida. Acredite que o ato, a paixão de Cristo, surtiu efeito na sua vida. Se não fosse assim, não estaríamos aqui. Não valeria a pena estarmos aqui. Então, quando você sentir-se acusado, você precisa lembrar de uma coisa. O mesmo apóstolo Paulo escreveu: quem é que intentará acusação contra os meus escolhidos? Maior é Deus, irmãos. Maior é Jesus Cristo, porque foi Ele em que deu a vida dele para morrer na cruz do Calvário por você. E o apóstolo Paulo chega aqui agora, ele diz assim: nele
temos a redenção. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando ele diz que nós temos a redenção, veja, o homem era a criação de Deus mais bela que Deus havia feito. Lembre-se, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, na eternidade, Deus havia criado todo o exército celestial. Deus criou todo o exército celestial. E um desses do exército celestial, anjo de luz, foi criado para ser o sinete da perfeição, para andar sobre pedras preciosas. O seu andar surtia som como o som de muitas orquestras de música. No entanto, este ser celestial peca contra Deus. E olha que era maravilhoso. Sinete é padrão. Ele foi criado para ser o padrão da perfeição. Mesmo assim, achou-se nele pecado. E Deus extirpa ele dos céus de glória. Deus cria o universo, as galáxias. Você teve curiosidade em algum momento da sua vida de sentar na frente de um computador e pesquisar no Google? Olha eu fazendo propaganda para o Google. Tem outros aí. Antigamente tinha o KD, faz muito tempo, lembra? Fazer uma pesquisa na internet sobre as estrelas, sobre o universo, sobre as galáxias. Que esplendor, que maravilha é tudo isso que Deus criou. Você já parou para ver aqueles vídeos que tem no YouTube, e de vídeos em 4K, com aquela resolução linda? Hoje tem até de 8K. Quando você coloca ali vídeos de natureza, de animais, que exuberância é a criação de Deus? Você já parou para imaginar tudo isso que Deus fez? Mas quando Deus cria o homem, quando Deus vai fazer o homem, Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tudo que Deus fez era bom, mas no dia que Deus cria o homem, Ele diz: é muito bom. Deus fez o homem, irmãos, de tal modo que o diabo ficou com inveja, porque o diabo não tinha semelhança de Deus, mas você tem. Você é a imagem e a semelhança do Altíssimo, você é a imagem e a semelhança do Todo-Poderoso. E esse Deus que nos criou com tamanha beleza, esse Deus que nos criou com tamanha graça. O salmista até fica espantado, ele diz: que é o homem para que tanto o estimes? Só é a minha obra mais preciosa, só é a minha criação mais perfeita. Nada que você analise nesse mundo é tão belo quanto você. Deus criou você perfeito, maravilhoso, porque você é a imagem e a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Agora, este homem que Deus cria com toda essa pompa e coloca no seu jardim, feito para o homem habitar, Deus dialogava com o homem face a face. O homem tinha uma sabedoria intuitiva. O homem sentou-se e começou a descrever, a dar os nomes técnicos dos animais, dos vegetais, de todo tipo de plantação, de tudo que existe neste mundo afora. O Adão sentou ali pelo conhecimento, pela sabedoria intuitiva do Espírito e começa, imagina que sabedoria é essa? Tinha uma comunhão tão linda, tão maravilhosa. Mas um dia ele foi seduzido pelo pecado. Foi seduzido pelo desejo de ser igual a Deus. Porque o diabo mentiu para ele, falou: pode comer, porque Deus está falando para você não comer, porque o dia que você comer você vai parecer com Ele, você vai conhecer todas as coisas. O homem deixou aquilo entrar no seu coração e se vende, se entrega. O homem era propriedade de Deus, como sempre foi.
criação de Deus, mas se entrega para o pecado. Se vende por uma fruta, se vende pela desobediência. E agora esse homem está algemado. Não bastasse isto, agora esse homem está sentenciado à morte. É por isso que o apóstolo Paulo, ele faz questão de ratificar. No hino da vitória, ele vem dizendo que Deus, antes da fundação do mundo, ele pré-estabeleceu a nossa salvação. E aqui no versículo 7, ele chega dizendo para mim e para você: ei, nele, em Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia, nele, no Todo-Poderoso, eu e você temos a redenção. A redenção de Cristo Jesus para a minha vida e para você, irmãos, é literalmente sermos resgatados. Sabe aquela alegria de alguém que está num cativeiro, porque foi sequestrado há muitos dias, meses, presos num lugarzinho, sendo maltratado pelos maus elementos. E quando chega a força policial que descobre e desata aquele paradeiro, desata aquilo ali e tira aquela pessoa sai meio cambaleando, porque está raquítico, está desidratado, mas é nítido o alívio, porque foi resgatado daquela prisão, daquela angústia que estava vivendo. Eu e você estávamos assim, num lugar, irmãos, preso, sem água, sem alimento. Nós estávamos algemados, estávamos ali sem poder agir, sem poder mexer, sem poder falar, sem poder nos expressar. Estávamos condenados. A qualquer momento nós poderíamos ir para o inferno. A qualquer momento poderíamos experimentar o salário do pecado, que é a morte. Mas Cristo Jesus é a nossa redenção. Redenção significa, irmãos, literalmente, quando você pega o original, para você entender um pouquinho melhor, o apólitroses, que é a palavra utilizada aqui pelo apóstolo Paulo, ela significa literalmente libertar por resgate. Jesus Cristo, olha só, ele tem poder para chegar e simplesmente tomar da mão do inimigo. Ele tinha poder, irmãos, para uma palavra tirar o homem do estado que estava. Num ato, num piscar de olhos, a Bíblia diz que Deus se levanta do trono. E o ato de Deus se levantar do trono, os inimigos já fogem da presença dele, quanto mais uma palavra. Jesus Cristo chega perto do endemoniado, o endemoniado já diz: o que tu fizeste aqui, o que vieste fazer aqui, me perturbar antes do tempo. Não precisou nem falar nada, só chegou. Ele tem poder. Mas a redenção é muito mais do que isso. A redenção é muito mais do que chegar lá e arrombar a porta e nos tirar do cativeiro. A redenção foi um ato de entrega. A redenção foi um ato de abrir mão, como o apóstolo Paulo diz. Abriu mão de sua glória, abriu mão do seu poder, do seu status de Deus, abriu mão do esplendor. Ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser como Deus. Ele ficou aqui como sendo maldito, maldito de morte, morte de cruz. Ele se entregou. A redenção aqui, o apólitrose, significa libertar por um resgate, dar alguma coisa em troca. Você só está aqui porque a redenção foi Jesus Cristo que substituiu você. Ele é a nossa substituição.
Ele se entregou em meu e em seu lugar, aleluia, glória a Jesus. É comprar de volta um escravo ou um cativo. Isso teve um preço, e o preço foi o sangue de Jesus no Calvário. O sangue dele te comprou de volta. Ele poderia sim, com poder e glória, tirar você, mas ele fez muito melhor. Ele se entregou na cruz do Calvário para redimir você. Jesus Cristo te comprou. Ele comprou você, libertou você mediante um pagamento. Tem que valer a pena para você. Você precisa crer que este sacrifício de Jesus valeu a pena para você. Acredite que o sacrifício dele é suficiente, é capaz de mudar a sua vida. Que as acusações do maligno não podem mais pesar na sua mente, porque ele, o sangue dele, foi suficiente. Quer ver? 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, Paulo, ele vai ratificar algumas vezes aqui, eu quero ler com você, por gentileza aí. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, Paulo diz assim, ó: porque vocês foram comprados por um preço. Vocês foram comprados por um preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Lembra semana passada, nós dissemos aqui, Paulo falando que nós somos comprados, somos eleitos para louvor, para a glória dele. Então, deixa que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, não foi com prata que nos comprou Jesus, mas com teu sangue vertido lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo não deu bens materiais, nada disso, mas ele deu a própria vida, o sangue dele verteu ali, jorrou ali. Aleluia, aleluia, aleluia. Passa uma página aí, 7:23 da primeira carta aos Coríntios. Olha só a ratificação de Paulo dizendo aí, ó, 7:23. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. É só para deixar claro, teve um preço isso tudo. Não dar valor nisso, irmãos, é cometer vitupério ao sacrifício de Cristo Jesus. Não dar valor no ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário é dizer, e se seu sangue não serve para nada? Ele se entregou. Ele permitiu que a vida dele fosse esvaída para que você pudesse ter vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda, 1 Timóteo, passa umas páginas aí. 1 Timóteo, vamos ali. 1 Timóteo, olha o capítulo 2. Capítulo 2, 1 Timóteo, versículo 5, olha o que diz aí, ó. Vamos ler os 5 e os 6. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, entre Deus e a humanidade. O nome dele é Jesus Cristo. Olha o 6. E sabe o que esse Jesus Cristo fez? Deu, aleluia, aleluia, deu a si mesmo em resgate por todos. Teve um preço, foi uma entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário por você. Você está aqui porque alguém tomou o seu lugar lá no cativeiro. Alguém se colocou no lugar que você deveria estar, para que você pudesse hoje poder esboçar essa alegria. É por isso que eu amo Isaías capítulo 53, quando ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu e você só temos paz porque ele foi castigado, foi moído pelas nossas transgressões. Ele tomou o meu e o seu lugar. Ele se entregou por mim e por você. Isso é redenção. Aleluia, 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 aleluia.
Vamos mais uns. Olha, volta aí em Romanos. Olha que lindo. Olha que Paulo fala aos Romanos, capítulo de número 3. Romanos capítulo 3, versos 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fato é este. Todos pecaram. E por conta do pecado, destituídos estão da glória de Deus. Mas, sendo, pois, justificado gratuitamente, você não precisou pagar nada, você não precisa fazer nada, você não tem qualidade alguma no sentido de fazer para merecer a glória, a graça, o presente da salvação. Não, ninguém fez por obras, mas foi pela graça que eu e você estamos aqui. Olha só, ele continua dizendo, mas por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação, no quê? No seu sangue. Foi ele, foi o sangue dele, foi o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos redimiu, aleluia, aleluia, glória a Jesus. Só que Paulo não para por aí, voltamos para Efésios. Você pode ler ainda Tito 2,14. Tito 2,14, eu já volto em Efésios, mas olha o que Paulo diz em Tito. Esse aqui não pode ficar de fora. Tito 2,14. Olha só. Ele, Jesus, deu a si mesmo, entregou-se. Ninguém o obrigou. Ninguém o forçou. Às vezes, nós somos constrangidos para estar no culto. Tem que ficar pedindo, empurrando, vem, faz isso, faz aquilo. Para vir adorar e agradecer aquele que tudo fez por nós. Ele não. Ele te viu num estado de, desculpa a expressão que eu vou usar, putrefação. Nós estávamos exatamente isso. Estávamos dissolvendo, morrendo. Ele deu a si mesmo, se entregou voluntariamente. Olha só, deu a si mesmo, aleluia, 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 por nós. Sabe qual que foi a intenção? O fim foi nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo seu, dedicado à prática de boas obras. Jesus Cristo entregou a vida dele por mim e por você, para que você pudesse ser propriedade peculiar, nação eleita, povo exclusivo dele. E para que você possa praticar boas obras. Hoje você pratica boas obras porque a graça te alcançou. Você não pratica porque você é bonzinho, não. Você pratica porque o Espírito Santo de Deus te impele diariamente a fazer alguma coisa boa. Porque se dependesse de nós, as obras da carne seriam manifestas. Mas como o Espírito Santo de Deus habita em você, você é impelido por Ele para agir, para amar, para obedecer, para produzir fruto vivo. Aleluia, aleluia, aleluia. Voltemos a Efésios, lá no verso 7, olha só. Não para. Nele temos a redenção, pelo seu sangue. Já dissemos aqui, já falamos aqui. Mas olha só. Temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. O sacrifício de Jesus é completo, irmão Mateini. O sacrifício de Jesus é completo. O sacrifício de Jesus não deixou uma lacuna, não deixou uma brecha. Se não bastasse nos resgatar, se não bastasse substituir a remissão, aqui o verbo é outro. O verbo é charizomai. É como nós fôssemos não somente perdoados. Isaías disse que nós estávamos enfermos. A Bíblia compara o pecado como lepra. E de fato, o homem estava leproso, enfermo, em pecado.
E uma das vertentes da remissão, o significado é o remédio eficaz. Eu amo isso. O remédio eficaz chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele chega sobre a sua vida e cura você de todo pecado, de todo mal. O pecado, irmão, não tem poder sobre Jesus Cristo, mas Jesus Cristo tem poder sobre o pecado. É por isso que aonde ele chega, ele limpa, ele lava, ele purifica. É por isso que ele orienta a igreja da Ásia e diz: lava as suas vestes no meu sangue, porque o meu sangue lava, o meu sangue purifica, o meu sangue sara. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo é a nossa remissão, é o nosso perdão. Glória a Jesus. E literalmente essa palavra charizomai, ela quer dizer mostrar um favor. É o ato de perdoar, mas ele está dizendo no sentido assim: Jesus Cristo mostrou um favor. Jesus Cristo deu livremente. Deu livremente. Por isso que nós utilizamos a palavra charis ou graça. Por isso que nós usamos muito o favor imerecido. Porque Jesus Cristo deu livremente aquilo que eu e você não merecíamos. É como se hoje você estivesse ali no seu trabalho e combinou com o seu patrão R$1.000, mas ele chega e te dá 5.000. Você não merecia. O combinado era X. E você fez por aquele X, mas ele te deu 4 a mais. Isso é graça. É como aqueles homens que Jesus Cristo conta a parábola que diz: um encontrou-se no meio do caminho, chamou para trabalhar às 8 da manhã e combinou um pagamento. O outro chegou às 10 e combinou um pagamento. O outro chegou às meio-dia e combinou um pagamento. O outro chegou às 5 e ainda no final do dia encontrou mais um, pode trazer. Mas no final todo mundo recebe igual. Isso é graça. Isso é graça. Você era um ex não sei o que, mas ele deu livremente o perdão para você. Hoje eu e você temos o mesmo direito de morar no céu de glória. Ninguém, irmãos, tem privilégio a mais. Eu lembro que quando eu era adolescente, tinha um amigo que sempre brincava. Ele era filho de pastor, eu não. E ele dizia assim: olha, lá no céu é dividido assim. O Rio Jordão, de um lado fica os filhos de pastores, do outro lado fica vocês. Na brincadeira, irmãos. Mas era engraçado. Só que, irmãos, Jesus Cristo deu o mesmo direito para todos nós. Todos nós vamos entrar no céu de glória, porque Ele quis dar livremente. Isso é remissão. Ele perdoou, Ele limpou, Ele arrancou de nós tudo que nos marcava. É por isso que quando Paulo diz que nós somos chamados para andar de forma irrepreensível, ele não está falando algo forçoso, ele não está sendo pragmático. Quando o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês foram chamados para andar de forma irrepreensível, ele sabe o que ele está falando. É porque o sacrifício de Jesus tem efeito na nossa vida ao ponto de que eu e você podemos ser irrepreensível, não por nós, mas pela graça que nos alcançou. Através de Cristo você é irrepreensível. Porque não tem mácula contra você, não tem marca contra você. É só o sangue que pode fazer isso, e ele fez. Então o diabo não tem mais como te acusar. Não tem mais como apontar você. Você é irrepreensível pela graça, pela graça, pela graça. Porque ele alcançou a sua vida. Aleluia! Deus te perdoou. Deus perdoou você. Acredite nisso. Maravilhoso, maravilhoso. Eu preciso correr, que eu quero concluir o versículo 8 aqui. E ele diz assim: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Remiu, irmãos, remiu, acabou. Segundo a riqueza da sua graça. Vou ser bem lúdico aqui e rápido, porque o horário já se foi. Serei bem lúdico e rápido. Segundo a riqueza da sua graça. Olha isso. Você já brincou com seu filho assim? Minha riqueza, minha preciosidade. Você é o que eu tenho de maior valor. Você já falou isso para o seu bebê, para a sua criança?
que era mais precioso para Deus? A Bíblia diz que Jesus Cristo é unigênito, irmão Jeová. Unigênito significa único da espécie, não tem outro igual. É a riqueza de Deus, é a preciosidade de Deus, e foi segundo isso, segundo a graça, segundo a riqueza da graça de Deus, que Ele entregou a própria riqueza dEle, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Você abriria a mão da sua riqueza? Tem coragem? Por outro? Deus teve. Deus teve coragem, porque Ele diz, vai valer a pena. Vai valer a pena, porque no dia 5 de abril de 2022, eles estarão lá me adorando, estarão lá bendizendo o meu nome, e dizendo, valeu a pena o sacrifício, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, meu Deus, por todo esse ato na cruz do Calvário, muito obrigado por essa paixão pela humanidade, mesmo caída, Deus não nos deixou, Deus não deixou de nos amar. Veja, nós por nada viramos as costas para as pessoas. Nós estávamos caídos, nós estávamos marcados, vendidos, mas Ele chegou com a água viva e preencheu de nós. Hoje flui rio de água viva de dentro de você, aleluia. Ele deu o pão que você não tem mais fome, porque preencheu você. Você não precisa ficar cada dia enchendo a cara disso, daquilo outro, tentando preencher o vazio. Jesus Cristo é o pão vivo que está sobre a sua vida e que te encheu de tal modo que você não precisa mais de nada para tentar preencher o vazio, porque a sua alma está repleta de Deus. Por isso que você diz assim, estou satisfeito com Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Segundo a riqueza da sua graça. E o verso 8 ele diz assim, esta é uma das palavras mais favoritas do apóstolo Paulo. Quase todas as cartas ele utiliza essa palavra, abundantemente. Ele gosta de falar isso. Deus derramou abundantemente. 1 Coríntios 9, 8. Efésios 3, 20, está aqui. Abundantemente. É como Jesus Cristo falou, dai, vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deixa eu ilustrar. Ele vem e te dá. Você põe num saco, num pacote. Mas não está suficiente. Ele põe mais, ele enche o pacote, mas o pacote está cheio, só que ele acha que não está suficiente. Ele vem e faz assim, chacoalha. Sabe quando você dá aquela ajeitada na carga aqui e dá uma sentada? Ele faz isso. Mas ele fala, não está suficiente. Ele vem, põe no chão e recalca, pisa em cima e põe mais, abundantemente sobre a sua vida. Deus faz isso por mim e por você. Deus vem e entrega para nós Jesus Cristo de uma maneira que ninguém faria, mas Ele, irmãos, pela tua graça, Ele deu a nós abundantemente. Aleluia, 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 aleluia. E sabe o que é mais interessante? Todos nós, segundo o Bacon, todo aquele que recebe esse ato pródigo da graça, esse ato da paixão de Cristo, todo aquele que nasce de novo, recebe 2 dons, 2 presentes. E Paulo destaca eles aqui: a sabedoria e o entendimento, ou a sabedoria e a prudência. Por que Deus nos dá? O objetivo de Deus nos dar a sabedoria e a prudência, vamos ler.
Versículo de número 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós. Abundantemente sobre nós. Em toda a sabedoria e entendimento. Leia-se aqui, prudência. Só que essa sabedoria que Deus nos dá, não se confunde com inteligência e também não se pode confundir com conhecimento acadêmico. Essa sabedoria, Deus nos dá, é como o discernimento. É o Espírito em nós, para que eu e você desviemos do mal, desviemos das propostas que são oferecidas pelo mundo. É como Deus nos entrega este presente para que nós pudéssemos enxergar este mundo hoje como ele realmente é. E agora você tem condição, pela sabedoria e pela prudência, pelo discernimento, e a prudência aqui é a conduta sábia, esse entendimento, é conduta sábia. Através disso, o Espírito Santo de Deus na sua vida, você desvia de todo o mal. É por isso, irmãos, que o versículo de número 4 tem todo o sentido. E eu vou repetir, não é forçoso dizer, antes da fundação do mundo, Deus escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Não é forçoso dizer isso, porque o Espírito Santo que habita em você, ele te dá sabedoria, discernimento e prudência. Aí é necessário fazer a pergunta que Paulo fez para os irmãos lá em Roma: se é que o Espírito de Deus habita em você. Porque se ele habita em você, então, você tem sabedoria e tem discernimento abundantemente. Abundantemente Cristo dá graça, como que é? Que igual não há. Somente Cristo, irmãos. Somente Cristo nos deu abundantemente a graça que somente há em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acredite no poder do perdão de Deus. Valeu a pena, teve preço, teve efeito, e você está aqui como resultado de tudo isso. E sabe o que mais? A trombeta vai soar e eu e você vamos morar no céu de glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus te abençoe. Semana que vem nós seguimos aí versículo 9 em diante. Glória a Jesus.